A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Uma mensagem muito linda que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 30 e o versículo 15 por diante. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o texto nos diz, aleluias, a misericórdia para os arrependidos. A mensagem no versículo 15 nos diz: vê aqui hoje, te tenho posto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ame o Senhor teu Deus, que guarde os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. E que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliqueis, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entrarás a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra, e que vai passando ao Jordão, para que, entrando nela, a possua. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, aqui nós vemos uma palavra muito linda quando Deus fala para aquele povo que estava, aleluias, no deserto. E hoje nós vamos ver, através dessa palavra, o poder da decisão. Deus coloca diante de nós o bem e o mal. Louvado seja o nome de Jesus. O que eu quero dizer com esta palavra é que o passado nós carregamos na nossa mente. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o futuro está nas nossas mãos. Ninguém nasce mal, ninguém nasce praticando mal. Tudo isso vai desenvolvendo através da nossa decisão. Então Deus, Ele coloca diante do seu povo a decisão. Ele diz: vês aqui hoje, te tenho posto a vida e o bem, a morte e o mal. A vida e o bem, porque aqueles que procuram o bem, fazer o bem, ele vai ter dias longos na terra. Mas aquele que procura sempre fazer o mal, a morte está perto dele. Então Deus fala: porquanto te ordeno hoje que ame ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, quando nós fazemos a vontade de Deus, pode ter certeza que tudo dá certo na nossa vida. E o Senhor nos guarda, nos livra de todo o mal. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Ele diz na sua palavra, aleluias, que multiplicareis o Senhor teu Deus e te abençoe
na terra, a qual entra a possuir. Muitas das vezes, meus queridos, nós não somos abençoados, nós não somos protegidos. Muitas das vezes nós não vencemos na vida porque nós seguimos o nosso próprio caminho. Nós vivemos através da nossa mente. E a palavra de Deus nos diz que o nosso pensamento não é o do Senhor. Assim como os nossos caminhos também não é o do Senhor. Por isso que temos que obedecer à palavra de Deus. Aquele que segue os mandamentos do Senhor, aquele que faz a vontade de Deus, Deus prolongará os dias dele na terra. E tudo que ele faz é bem sucedido, porque faz na direção de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui a palavra no versículo 17 diz: porém, se o teu coração se desviar e não quereis dar ouvido, Deus ele não obriga ninguém, mas ele coloca, como ele está falando no primeiro versículo que nós lemos, que ele coloca diante de nós a vida e o bem, a morte e o mal. Então ele diz: porém, se o teu coração se desviar e não deres ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, eles então eu vos declaro hoje, aleluias, que certamente perecereis. Então é a ordem de Deus, é os mandamentos de Deus. É muito simples entender, é muito simples compreender o que Deus quer de nós, porque Ele está dizendo na sua palavra. Ele diz: porém, se o teu coração se desviar e não deres e quiseres dar ouvido e fores seduzidos a outros deuses, ele está dizendo que certamente, aleluias, perecereis. Ele diz: não prolongareis os dias na terra, a que vai passando ao Jordão. Meus amados, não é mais tempo de nós ficar indeciso. Não há mais tempo da gente ficar em cima do muro. É muito simples compreender o que Deus está falando. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós deixamos de obedecer a Deus, nós estamos servindo a outros deuses. Porque não existe 3 caminhos, só existe 2. Ou é o céu ou é o inferno. Aí Deus coloca diante de nós, Ele diz: vê aqui hoje que te ordeno. Ele diz: eu tenho posto diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Então só existe 2 caminhos. Ou segue o bem para ter vida, ou segue o mal para ter morte. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação. A salvação é gratuita. Apenas é fazer a vontade de Deus e obedecer os seus mandamentos. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele diz na sua palavra: porém, se o teu coração se desviar e não deres ouvido, e fores conduzidos ou seduzidos para inclinares a outros deuses, ele diz: certamente perecereis.
Aí ele diz no versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, se nós escolher a fazer o bem, a obedecer ao Senhor, a promessa de Deus é para ser abençoado nós e os nossos filhos. Ele diz, tu e a sua descendência, que é os nossos filhos. Ele diz, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-te a Ele. Então Deus está chamando a gente. Deus está chamando nós para perto dEle. E como nós chegamos perto de Deus? É dando ouvido os mandamentos, a voz do Senhor, fazendo a vontade dEle. Louvado seja o nome de Jesus. Procurando a fazer o bem. Assim nós chegamos perto de Deus. Mas todas as vezes que nós fazemos o mal, nós estamos se afastando de Deus. Então Ele está falando hoje, Ele diz na sua palavra. Ele diz que os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra vós, contra nós. Aleluias. Ele diz, escolhei, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, diz, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Então Ele é a nossa vida. Ele pode prolongar os nossos dias na terra. Ele pode mudar. Ele pode mudar a nossa vida. Ele diz na sua palavra, aleluias, para que fiquem na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão e a Isaque e a Jacó, que Ele havia de dar. Então Deus, Ele faz uma promessa, Ele faz uma aliança com o seu povo e garantindo as bênçãos na vida deles. Mas para aqueles que obedecessem, aqueles que fizessem a vontade de Deus. Então é muito simples, meus queridos, saber por que tudo dá errado na nossa vida. Por que os nossos caminhos é cheio de espinho. Por que as provas, o sofrimento está sempre na nossa vida. Porque tudo que nós queremos fazer está tudo dando errado. Será se nós temos obedecido os mandamentos do Senhor? Será se nós temos feito a vontade de Deus? Será se nós temos procurado a Deus? Qual é a sua vontade sobre nossas vidas? É muito simples saber. Porque Deus diz na sua palavra que Ele diz, vê que hoje tenho proposto, aleluias, a vida e o bem, a morte e o mal. Então Ele diz, eu coloco diante de ti os dois caminhos. Faça o que você bem entender. Deus coloca o livre-arbítrio para que eu e você decida. A decisão está na sua mão. A decisão está na minha mão. Se eu quero servir a Deus com sinceridade e buscar a minha salvação, Deus vai colaborar com isso. Mas se eu quero inclinar para o mal, se eu quero deixar os caminhos do Senhor e seguir um caminho errado, fazendo tudo quanto não presta, Deus, Ele não vai me obrigar a servir a Ele. Ele deixa eu seguir o meu próprio caminho. Mas Ele está dizendo que é para a morte. Ele está dizendo que aquele que pratica o mal
a morte está perto dele. E ele disse que perecerá. É o que ele falou na palavra dele. Aleluias. Ele diz que certamente, olha o que ele diz: então eu os declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra, a que vai passando ao Jordão, para que, entrando nela, a possua. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus, ele colocou diante daquele povo o bem e o mal, a morte e a vida. Ele colocou os dois caminhos, assim como ele tem posto diante de nós os dois caminhos. Segue os mandamentos do Senhor, faça a vontade de Deus, obedeça o que a palavra nos ensina e vê se tudo não vai dar certo na nossa vida. Vê se tudo não corre bem. Agora, quando nós desprezamos os mandamentos do Senhor e seguimos nossos próprios caminhos, certamente nós vamos perecer. Certamente nós vamos sofrer ou até perder a vida. E feliz daquele que morre na presença do Senhor. Feliz daquele que morre fazendo bem. Porque ele vai ganhar salvação. Mas se nós morrer praticando as coisas erradas, pode ter certeza que o castigo é eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Então é muito simples saber. A decisão está nas nossas mãos, do nosso futuro. Qual é o futuro que você hoje pretende seguir? Qual o seu plano de vida? Qual o seu projeto para o futuro? As coisas materiais vão ficar aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus. A única coisa que nós temos que buscar é a salvação. Buscando a salvação é o bem mais precioso que nós podemos receber de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós podemos viver uma vida sofrida aqui na terra. Nós podemos sofrer qualquer danos. Mas se nós tiver uma comunhão com Deus e buscar sempre fazer a vontade de Deus, por mais que nós estejamos sofrendo, a Bíblia diz que quando nós se salvar, nós vamos descansar. Mas se nós perder a salvação, além de nós sofrer aqui na terra, vai continuar sofrendo por uma eternidade no inferno. Louvado seja o nome de Jesus. Lá a palavra de Deus diz que é um fogo que nunca se apaga. E o pior, que essas palavras que eu estou falando agora, muitos que vão ouvir, se perder a salvação, eles vão lembrar de todas as palavras que eu estou falando. A Bíblia diz que aquele que morre sem Cristo, ele vai se lembrar de tudo que ele ouviu aqui na terra, para que ele saiba que ele teve a oportunidade, ele teve a chance de se salvar e desperdiçou. Mas é tempo de buscar a Deus, é tempo de se arrepender, é tempo de correr para os braços do Senhor. Essa palavra que nós lemos aqui, o texto dela diz que a misericórdia para os arrependidos. O arrependimento é uma forma muito maravilhosa para nós alcançar a salvação. Quando nós se arrepende,
dos nossos erros, dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que Ele é misericordioso para nos perdoar. Que Deus abençoe a todos, que essas palavras possam entrar no seu coração, que você hoje possa compreender que Deus colocou diante de nós a decisão para que nós escolha qual caminho nós queremos seguir. Que Deus abençoe a todos. Fica com Deus, a paz do Senhor.